Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos uma convidada super especial, minha tia-avó, super linda, maravilhosa, que está aqui conosco, Clarice Bastos Ferreira, uma mulher incrível com uma história de vida riquíssima, marcada por desafios, conquistas e contribuição social. Também estou aqui com a minha mãe querida, Milka Bastos, minha tia também querida, Rízia Bastos. E hoje nós vamos falar sobre a história de vida, memórias, vida e propósito de Clarice Bastos. Então, vou passar agora a palavra para minha mãe. Tia Clarice, que honra você ter aceitado o nosso convite. Hoje estamos realizando um sonho. Vamos aqui falar e honrar a sua história, falar sobre ela, as suas contribuições para a nossa vida, os seus valores, todas as lições de vida e aprendizados que você tem para compartilhar conosco. Eu quero inicialmente cumprimentar vocês todos. Eu não considero vocês sobrinhas, vocês sempre foram também minhas filhas, porque a mãe de vocês era minha irmã, que eu amava muito. E sempre tive ela por perto, nunca deixei, sempre tive por perto. Então, eu ofereço também essa homenagem que vocês estão querendo prestar para mim, é uma homenagem à tua mãe, Clarice, mais conhecida como Nita, que já dorme em Cristo. Falar da minha vida é muito interessante. Como toda vida tem uma história. Tudo começa com uma história. Eu nasci no dia 18 de janeiro de 1937. Lá se vão 88 anos. Casei em 1956. Tive 5 filhos biológicos. Todos vivos. Mas tive também uma filha afetiva. Ela era filha da minha empregada, que quando faleceu ela tinha 2 anos. E o pai não apareceu. Ela é minha filha, eu criei, formei. Ela hoje é uma advogada, trabalha bem, graças a Deus. Graças e tenho a Deus. Também uma filha que eu digo que ela é minha filha da fé. Essa filha é Jerusa, irmã de vocês aqui, irmã da Milka, da Rízia. A minha vida sempre foi uma vida de luta, uma vida de crescimento, uma vida de audácia. Eu sempre fui muito audaciosa. Casei com um rapaz que era pobre, que também já dorme em Cristo, Valdir. E a gente lutava muito. Tivemos 5 filhos. Mas eu dizia, meus filhos, nossos filhos, vão estudar para não enfrentar a dificuldade que nós estamos enfrentando para criá-los. E isso aconteceu, louvado seja Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu filho mais velho, Antônio Luiz, formou-se em engenharia civil e, posteriormente, engenharia de segurança do trabalho. O segundo filho seguiu o meu rumo, advogado. Não é porque seja meu filho, mas eu tenho muito orgulho desse filho, na área que ele atua. Ele é muito bom. A terceira filha, médica. Então, para trabalhar, para curar, para ajudar a curar, como faziam os apóstolos. Ela também trabalha. A quarta filha e o quinto, os dois,
resolveram ser administrador de empresas. E estão bem, souberam escolher, porque no momento um administrador é muito procurado, um bom administrador, ele tem vaga, ele tem lugar em qualquer lugar. Sim. Mas eu preciso dizer para vocês que eu, quando me casei, eu era professora primária. Naquele tempo, a gente fazia o primário era... Depois vinha o ginásio, depois fazia o curso normal, chamava-se Curso Normal de Educação. Eu fiz esse curso, mas eu não queria ficar sendo professora, porque eu pensava mais adiante. Como eu disse inicialmente, eu sou audaciosa. Então, eu dizia sempre que eu vou ser uma advogada. Mas primeiro eu fui ter filho. Então os filhos nasceram. Eu tive 5 filhos biológicos. Quando eu tive o último, que é o Valdir Fernando, ele ainda era pequeno, tinha meses, eu fiz vestibular. E fiz para direito, que era o meu sonho. E passei. Aí a dificuldade veio maior, um filho pequeno, eu estudava até as madrugadas, com ele do meu lado, deitado, enquanto eu estudava. Mas valeu a pena. E eu tive todo o apoio, não só da minha família, do meu marido, mas também de Deus, que me permitiu chegar até ali. E quando eu terminei o curso de Direito, eu fiz 3 concursos federais. Porque eu precisava mudar de vida. Eu precisava ter condições, juntamente com meu marido, para proporcionar um curso superior para cada filho. Sim. Essa era a minha meta naquela época. Era isso que eu buscava. Eu passei em 3 concursos. Um do Ministério do Trabalho, um do INSS, eu fiz. E naquele tempo foi criada a SUNAB, no governo do Sarney. Criou a SUNAB, que era um órgão federal também. Aí depois se acabou, porque acabou o cruzado, né? Sim. Fiz concurso, aí passei. Eu pedi a Deus, Senhor, que o concurso que me chamar primeiro me dê condições de eu realizar essa minha vontade, meu sonho, de botar meus filhos para estudar, para fazer um curso superior. Isso aconteceu. Quem primeiro me chamou foi o Ministério do Trabalho. Eu já disse a vocês que eu sou audaciosa. Então, chamaram para contratar com carteira assinada como inspetor do trabalho. Eu não pensei 2 vezes. Eu pedi exoneração do Estado, que eu era nomeada, e aceitei o contrato. 2 anos depois, o próprio governo federal verificou que estava errado, porque não podia um órgão federal fiscalizar as empresas, contratando uma pessoa que não tinha, a qualquer momento podia demitir. Ele tinha que ser estatutário. O vínculo empregatício tinha que ser estatutário. Então deram baixa na carteira e nós fomos todos nomeados auditor fiscal do trabalho. Que vitória. Glória. Foi assim uma coisa na minha vida. E aí então, mas ainda veio outra coisa. Quando eu fui chamada, eu tinha que ir para o interior. Eu vou. E fui. Fui para Bacabal, com mais 2 colegas também casadas. Mas Deus, que tudo vê, aconteceu um fato na minha saúde
e eu precisei retornar a São Luís, e isso beneficiou a mim e as outras duas, porque eu tive um apêndice supurado, fui operada em caráter emergencial, e elas vieram comigo e não voltaram mais, porque aí o delegado de trabalho nos manteve aqui em São Luís. Passei ali uma vida como auditora fiscal do trabalho. Vivenciei muitas realidades. Vi muito trabalho, muita exploração do trabalho do homem pelo próprio homem. Não registravam os empregados. As lojas não registravam os empregados. O intervalo para repouso e alimentação, que é de 2 horas, só é 1 hora se houver um acordo. Eles não davam esse horário. Não, primeiro almoça essa, depois a outra, depois a terceira, é assim que faziam. E a gente começou a fazer um trabalho nesse campo da fiscalização trabalhista. Somei meu tempo, porque eu queria mais, eu precisava ir mais adiante. Eu somei meu tempo do Estado, no tempo do presidente Collor, ele ia fazer uma mudança na Constituição Federal, mas não fez, não teve esse prazer. Ele, então, não queria, ele não iria reconhecer o meu trabalho, o tempo de trabalho estadual. Eu, então, o que fiz? Pedi aposentadoria. Somei o tempo do Estado com o tempo federal, me aposentei. Mas eu me aposentei, eu me achava nova. Eu ainda podia produzir muito. Já naquela época eu estava ensinando o Selma. O Selma, quando começou, era centro integrado. Era um centro, não era universidade. Sim. Tinham vários cursos, mas não era universidade. Ela foi criada, a universidade, depois que começou a funcionar, mais de 3 anos, veio o MEC sabatinar os professores. Eu passei nessa sabatina também, né? Colaborei com o Selma. Eu trabalhava nos cursos de contábeis, ciências contábeis, economia e no curso de administração. Para juntar o direito do trabalho com o direito previdenciário, criaram uma disciplina, era legislação social, porque realmente é social. O Sim. trabalho, o direito do trabalho e a previdência. Um é consequência do outro. Então, o que aconteceu? Eu fui ensinar essa disciplina nos 2 cursos. Mas no curso de economia, já de economia era diferente, mas era a Constituição que a gente ia trabalhar. Tudo estava na Constituição, mas não era direito do trabalho. Então, criaram uma disciplina, mas que eu ia buscar todo o fundamento, o programa, tudo dentro da Constituição Federal. Como também na parte da administração e da contábeis, porque lá diz na Constituição, salvo artigo 6º ou 7º, são direitos sociais do trabalhador. Aí descreve tudo que ele tem direito, porque cada aquilo é um capítulo da CLT. Sim. E eu sempre gostei de ensinar. Mas eu precisava também viver. Com certeza. Mas aconteceu que eu recebi um convite. Um convite para dirigir uma entidade social no Maranhão. Serviço Social do Comércio no estado do Maranhão. Em 1991. Aí eu já estava aposentada, assumi. Mas continuava dando aula no Selma.
Aí comecei lá, estava passando por umas mudanças. Eu acho que eu fiz um trabalho, nós fizemos, eu nunca fiz nada, fomos nós, todo mundo. Fizemos um grande trabalho para prestar uma condição melhor de vida para o comerciário, que é realmente aquele que é beneficiado pelo SESC. É o comerciário. O comerciário se registra, tem um contrato dele registrado, ele tira a carteira do SESC. Aí ele tem direito a tudo que o SESC tem, desde a alimentação, a um preço razoável que cabe no seu salário. Sim. Foi outra experiência de vida muito grande que eu tive. E que me fazia bem, porque era um trabalho social. Que deixa a gente, trabalhava o quê? A criança, que era educação infantil. Trabalhava o comerciário de todas as cidades. Tinha o esporte. Tinha também o trabalho com o idoso. Que o nome era Grupo da Terceira Idade do SESC. Eu até digo que são várias cidades, mas foi criado esse nome. Dali surgiu uma coisa bem maior, e aqui eu chamo a atenção. Com o trabalho do SESC e outras entidades que começaram também a trabalhar, Sim. resolvemos, tinha um secretário de Educação, secretário de Administração do Estado, já falecido, ele resolveu fazer uma reunião das entidades que trabalhavam idosos para criar uma universidade. Universidade Integrada da Terceira Idade. Mas nós precisávamos de ter o aval e a aprovação da Universidade Federal do Maranhão. Sim. E fomos aceitos. E foi feito todo esse trabalho. E muitos idosos voltaram a viver. Um exemplo disso foi a mãe, Clenice, minha irmã, que ela rejuvenesceu. Certa vez me convidaram para uma solenidade lá e eu fui. Ela então declamou uma poesia que fez todo mundo chorar. O nome da poesia era Quem Foi Que Me Beijou? Lindo esse poema. Lindo. Viu? Todo mundo, quando eu vi, tinha até reitor limpando, passando isso nos olhos, todo mundo desse jeito. Viu? Quer dizer, era a gente contribuindo para a felicidade das pessoas. Verdade. Eu sempre procurei querer o melhor para todo mundo, para minha família toda. Eu continuo fazendo isso. Eu não gostaria de citar isso, mas só vou dizer uma coisa a vocês. Hoje, eu mantenho a casa, porque a pensão do meu marido é muito pouquinha. Porque entenderam, através de uma lei do Estado aqui, que, como eu era aposentada federal, eu só tinha direito a 20% do que ele ganhava. Mas não tem problema. Nós estamos vivendo. E desse que eu ganho, eu também ainda ajudo muita gente. Porque são pessoas minhas que precisam de mim. Sim. E por que foi que eu fui estudar? Por que foi que eu fui fazer concurso? Foi para ajudar. Meus filhos são as minhas pérolas. Muito bem. Eu tenho estes filhos, eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos. Mas a gente não se prepara, eu quero dizer a vocês, eu não me preparei para a velhice. A gente tem que se preparar para a velhice. Mas eu não me preparei porque eu não tive tempo.
Eu trabalhei muito. Mesmo já com idade um pouco avançada, eu estava trabalhando. Mas ela veio, a velhice veio chegando, veio se aproximando, foi chegando, e eu não senti ela chegar. Porque eu nunca me senti tão idosa. Eu me sinto ainda com espírito de jovem. Tem um Para coração me reanimar, jovem. para me dar força. Isso Eu mesmo. cada dia mais procuro ler, porque eu gosto muito de ler. Então eu leio muito, eu procuro entender. Aquilo que eu não sei, eu vou buscar informação. Porque eu estou viva. Eu estou viva. A minha memória está funcionando. Eu guardo datas, eu guardo tudo. Eu que sei na minha casa, aqui presente está minha filha. Sim. Mas quem sabe das datas dos pagamentos e tudo isso sou eu. Desde os Inclusive, planos de saúde. inclusive, falando sobre velhice, ter um coração jovem, se sentir sã, se sentir bem, viva. A nossa psicóloga, a pastora Rise, ela tem uma pergunta dentro dessa área para lhe fazer. Pois que seja feita. Exatamente, pastora Milka. As neurociências, ela estuda justamente esse cérebro do idoso, como ele se forma, como ele se faz, né, diante desse tempo, como você falou, tia. Você falou que você tem uma boa memória. E, contrário de alguns estudos, as neurociências ela traz o seguinte, que o cérebro, ainda que ele diminua seu volume, ainda que tenha perdas sinápseas, ainda que tenha dificuldades nas regulações sanguíneas, mas, porém, existe ainda a ativação dessa plasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela ativa. Então, quando você faz exercícios, quando você lê algo que você gosta, eu gostaria de saber o que faz com que você mantenha essa memória, essa atenção, né? Nós vimos aí que pelos estudos das neurociências, a memória ela continua tendo essa neuroplasticidade, ela continua ativa quando ela é motivada. Pois é. Primeiro eu leio muito. Eu leio. Vou contar aqui uma historinha muito rápida. Quando eu sempre gostei de ler. Quando eu tinha uns 10 anos, papai tinha vários romances, mas não era para criança ler. Eu tirava a capa do livro de história, do livro de geografia, e botava dentro do livro de romance. O romance eu lia, os romances, naquela época. Até que uma vez me descobriram, mas ele não... A reação que eu esperava não aconteceu. Ele aceitou. Só disse que tinha coisa que eu não devia ler. Eu li tudo, 3 livros de Dostoiévski, eu devia ter uns 15 anos. Então, sempre me atraiu muito a leitura. A leitura, ela não é só a vista, não é só a audição. E eu tenho dificuldade de audição, tanto que eu uso aparelho. Mas ela nasce na gente, a leitura, um interesse tão grande. Acreditem que até hoje, uma palavra nova me chama a atenção, eu sublinho quando eu estou lendo. Depois eu vou ver o significado dessa palavra, se estava certo naquele texto. Por isso que eu trabalho com aquele lápis amarelo, fazendo a marcação daquilo que me chama a atenção. Continuo lendo muito. Não sei, agora dentro da ciência, se realmente esse meu desejo, essa minha vontade louca de ler, contribui para isso. Mas posso te afirmar que é
muito bom. Eu começo o dia em cima da minha cama, Bíblia, os livros. Eu tenho livros que eu leio que são da Bíblia também, são outros autores, livro diário, pão diário, tudo. Essa é a minha primeira leitura. Depois dessa leitura, eu vou me dedicar às outras leituras, às outras coisas que eu vou fazer. Isso sem deixar de fazer a relação do supermercado, sem deixar de fazer a relação da empregada que vai à feira, o que está faltando, precisa comprar. Eu tenho que fazer essa relação. Eu que sei os preços, eu que sei tudo. Sim. Entendeu? E também os pagamentos mensais, os planos de saúde, as coisas todas. Viviane, vamos pagar. Vamos pagar, que amanhã é 10, é o último dia. Eu tenho que ter aquilo. Eu acho que isso facilita, Rízia, a gente movimentar a memória. Com certeza. Facilita muito. E eu faço muito palavra cruzada. Mas eu não faço, eu faço só aquele cobrão, aqueles assim mais difíceis, que é o mais fácil, eu faço todinho, rapidinho. Aí não me deixou nada. Eu tenho que ir num difícil, que é para me demorar um pouco. Mas eu gosto muito de ler palavra cruzada. Eu gosto muito de ouvir também, ouvir pessoas, conversar, tirar as minhas conclusões. Sim. As notícias, redes sociais. Tudo. Né? Dou conta de tudo. E a ciência fala, né, sobre isso, sobre você, a interação, o aprendizado, exercícios cognitivos, tudo isso ajuda o idoso na sua qualidade de vida. E a gente percebe isso em você, tia, que você é uma pessoa que interage, ativa, está atenta a tudo. Então, tudo isso coopera para que haja essa boa qualidade na sua vida, né? Eu E quero agora, parabenizar. Com certeza. Porque já imaginou, eu com 88 anos, sentada numa cadeira de balanço, sem ter nada para fazer. Ela é diferente, né? Ela Ficar de frente de uma televisão. Nas redes sociais. Ficar de frente só para ver bobagem, coisa. Não. Por exemplo, se você me perguntar, você gosta de assistir jogo, futebol? Gosto. Quando é um campeonato bom, quando é dois times que estão... Flamengo. Ontem eu assisti o jogo. Que Pode passou. ser Flamengo. Eu gosto. Qual é o time do coração? Aquele que ganhar. Porque a gente fica logo torcendo por um time. É verdade. Eu não Essa sensação, esse movimento que a gente vai sentindo. Isso, Adrenalina. essas sensações. Me faz assim. Essas Um emoções. bem-estar muito grande. É maravilhoso. Um bem-estar muito grande. Outra coisa que me deixa muito feliz. À noite, eu me deito, antes de eu deitar, eu vou fazer minha oração. Eu oro por toda a família, mas eu digo os nomes, Sim. porque Deus precisa saber. Isso é o que eu penso. Precisa saber que eu estou pedindo, para quem eu estou pedindo. Então eu peço, eu clamo, faço a minha oração. E digo, Viviane, escuta que eu estou orando, Viviane. Fica aí. E fico falando, até tarde. Peço a Deus a proteção dele todo dia, não só para mim. Peço para o morador de rua. Eu peço para os que estão passando mal nos hospitais. Sim, eu peço para Deus acabar a guerra. O povo continua brigando, pedindo a paz. Não sei, mas eu peço. Tia, mediante a sua vida de devoção, eu vou fazer rapidamente uma pergunta que o nosso horário já estourou. Pode Conversa maravilhosa, nós vamos continuar. Tem que marcar um segundo episódio. Eu quero lhe falar, você é uma pessoa que tem uma vida de devoção. E você, com toda essa bagagem de conhecimentos e todas as bênçãos, que eu digo bênçãos, que Deus já lhe proporcionou, qual foi a influência ou a sua vida de devoção tem ou não tem influência sobre as suas decisões, sobre a sua vida, tanto na área profissional quanto na área familiar ou pessoal? Como é que isso acontece?
aconteceu. Na minha vida profissional, várias vezes. Várias vezes eu fui tentada a tomar medidas que dentro do meu coração não era o que eu queria. Sim. Mas eu sempre dava mais uma oportunidade. Certa vez, rapidamente, eu paguei umas diárias para o servidor viajar, para levar uma encomenda para um outro município que nós trabalhávamos. E ele não viajou. Aí foram me comunicar, olha, ele não viajou, ele está indo. Muito bem. Então, eu mandei chamar na casa dele, ele veio. Eu disse, o que é que você merece? Doutor, eu acho que eu devo ser demitida. Eu digo, mas você não vai ser demitido. Eu vou lhe dar uma suspensão. Com a suspensão, você vai ter seu salário reduzido para ver se você pensa um pouco mais na sua responsabilidade. Não demitir. Mas eu quero te dizer que, em relação à pergunta que você faz, o envelhecer, ele também deixa muita alegria na gente. Mesmo que alguém diga o contrário, eu contesto. Sim. Ele deixa, porque cabe a nós, cada dia, cabe a nós, saber viver. Então, eu tenho uma filha que está aqui no auditório, está ouvindo. Quando eu não quero ouvir as coisas, eu tiro o aparelho. Então, não participo do que está acontecendo. Porque não vai somar. Né? Não vai somar nada para mim. Não vai acrescentar nada. Então, eu não ouço. Eu vou ler. Vou para o meu quarto, vou ler. Certo. A gente vai aprendendo isso com o tempo, Milka. É o tempo é o Senhor de todas as coisas. Porque há um tempo para tudo. Verdade. Está lá em Eclesiastes. Há um tempo para tudo. E eu estou tendo esse tempo todo que Deus está me dando. Glória a Deus. Entendeu? Bom. Eu tenho todo esse tempo. Mas me preocupo meus filhos. Né? Eu digo sempre, eu li um livro muito bom. Eu tenho um livro, se você quiser eu lhe empresto. Sim. Ele é escrito por uma médica geriatra, Ana Cláudia. Ela diz que nem sempre o envelhecer traz alegria. Cabe a nós idosos, saber viver com amor, com respeito, que é a verdadeira, o quê? Cidadania. Eu estou idosa, mas eu não perdi minha cidadania. Glória a Deus. Eu continuo sendo uma cidadã. Que maravilha. Eu continuo servindo ao meu Deus, buscando dias melhores de vida, Glória a Deus. para que Deus me dê força e coragem para me prosseguir minha jornada terrena. Quando eu me for, pode ter certeza. Eu já disse para a Viviane, eu tenho um pedido a fazer. E já fiz para ela, tanto para ela como para as outras. Eu guardo muito, eu até trouxe aqui, para me não esquecer, porque ele é meu. Eu digo que ele é meu, viu, Milka? Sim. Eu digo que ele é meu. Esse versículo da Bíblia. No Salmo 131, versículo 3. Espere no Senhor, desde agora e para sempre. Então, quando o livro da minha vida se fechar, né, o capítulo mais bonito que vai ser foi o amor que eu tive pelos meus filhos. Porque foi esse amor que eu tenho e tenho por eles que me fez continuar a minha vida. Não me perguntem mais nada. Mas eu queria deixar agora à noite com o nosso
Mário Vinícius, mandei ilustrar os instantes do tempo. Lavar a lua com leite e o sol com ouro líquido. Cada ano que se inicia, nós estamos aí às portas do novo ano. Começo eu a viver outra vida. A autora é Clarice Lispector. E esse poema eu guardo comigo. Cada ano que passa, eu vivo outra vida. Muito obrigada pela Glória a atenção. Deus. Vamos finalizar esse podcast. Maravilhoso. Vamos fazer um segundo episódio porque ainda tem muito mais e o tempo acabou estreando. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, que ouviram e que acompanharam até aqui. Muito obrigado, tia, por ter aceitado esse convite. Obrigado, tia Rise, a minha mãe. Prazer. Foi maravilhoso, maravilhoso. E temos que A bondade sua, a bondade sua. Eu cunhado agradeço Danilo. que eu deixei, eu registro algumas coisas que eu queria dizer, né? Da minha vida. Mas agradeço muito, Milka. E agradeço também a Mário Porto, que foi me convidar lá em casa. E aí eu deixo para ele um abraço muito grande, viu? Olha aí, ó. Vamos tirar uma Eu não tive mais.